Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o meu novo podcast, Mistério e Justiça. Nós aqui tratamos de como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o poder judiciário, o que é a perícia, o que é o jornalismo investigativo, exatamente todos esses detalhes a respeito de uma função só, de esclarecer um crime, de explicar um crime, de mostrar exatamente o caminho da verdade. E hoje nós vamos conversar a respeito de uma situação que eu acho que envolve todos nós, que é o Código de Processo Penal, que é a lei das execuções penais, que é uma coisa que muitas vezes a gente reclama que a justiça é lenta, o criminoso tem vários benefícios. E para esclarecer tudo isso aqui, nós trouxemos aqui o delegado da Polícia Federal e professor de Direito Penal, Moacir Martini de Araújo. Boa tarde, seja bem-vindo. E eu vou começar perguntando exatamente isso. O criminoso tem muitos benefícios na lei que existe hoje nesse país? Atualmente, sim. A nossa lei, a Lei de Execuções Penais, ela é de 1984. Ela ainda é tida como uma lei modelo. Modelo. Só que o problema não é a lei, o problema é que ela não é, como posso dizer, ela não é efetivada. Por exemplo, a lei prevê que todo preso teria direito a 6 metros quadrados de espaço. E em muitos estabelecimentos prisionais você verifica que não existe isso. Por outro lado, essa lei também veio trazer muitos benefícios. E faz 40 anos que essa lei já existe. Então, se a gente for analisar, hoje em dia, muitos desses benefícios, eu entendo que não cabe, porque o próprio preso já sabe, ele já delinque, sabendo que rapidamente ele vai voltar para a rua. Doutor Moacir, explica para quem não sabe, para o leigo, o que é Lei da Execução Penal. Assim que o processo termina, assim que se esgotam todos os recursos, se o sujeito for condenado... Inquérito, começa com inquérito, vira processo. Tendo materialidade e autoria, o Ministério Público entra com a ação, aí o sujeito começa a ser processado. Sim. Tem a sentença, aí depois tem os 500 mil recursos que o Código de Processo Penal prevê. Esgotados todos esses recursos, começa a execução da pena se o sujeito for condenado. Sim. Aí a lei que vai vigorar, no processo do sujeito é a Lei de Execuções Penais. E ela que vai controlar como que vai funcionar o cumprimento da pena dele. Todos os benefícios, então remissão, detração, unificação de pena, indulto e por aí vai. A gente falou a respeito da lei de 1940, né? O nosso Código Penal também é de 1940. Por que os legisladores, eu diria bem os políticos que mexem nisso, que é deputado federal e senador, por que eles relutam tanto em fazer uma lei atualizada, uma lei que realmente seja aplicada rapidamente e punitivamente? Eu acredito que por falta de interesse político. Em relação ao Código Penal, uma coisa importante falar, que eu sempre vejo o pessoal na TV falar que o Código é de 40. Só que a parte geral do Código Penal, do artigo 1º ao 120, ela foi toda modificada em 84. Inclusive, a mudança da parte geral veio junto com a LEP, a Lei de Execuções Penais. Se o senhor for ver, a Lei de Execuções Penais é a 7.210. E a parte geral do Código Penal é a 7.209. Todas vieram em 84. Então, as duas são da mesma época. A nossa parte geral, eu não entendo que ela mereça tantas modificações. O que precisa ter modificação, que é da década de 40, é a parte especial, que é a parte dos crimes. Então você vê hoje um homicídio com uma pena, um homicídio culposo, 1 a 3 anos. É isso que é uma brincadeira. O sujeito não vai nem pra cadeia. Porque se o senhor analisar o Código Penal, a parte geral, crime culposo, qualquer que seja a pena, eu posso substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então o cara mata culposamente, por ter sido culposamente, ele vai poder substituir. É porque a história de que matei, mas eu não tinha intenção de Sim, matar. Só que isso só existe aqui. Se for ver países sérios, como Estados Unidos, Canadá, mesmo sendo culposo, o cara vai em cana e fica na cadeia. Aqui não, você vê alguém matar no trânsito e continua dirigindo. Nem a carteira o pessoal tira. Só que nós temos legislação para tirar a carteira. É que não se cumpre.
Então, quer dizer, no fundo, os políticos é que não querem mexer nisso. E esse é um detalhe só, né, do homicídio culposo. Porque tem outras coisas Sim. que também são outros crimes tão graves e que acabam entrando num rol de crimes não tão graves assim. Sim, sim. Mas nós já tivemos algumas modificações. Por exemplo, o próprio pacote anticrime em 2019 já mudou muita coisa. Antigamente, o cara matava, praticava crime hediondo que tinha o evento morte e tinha direito a livramento condicional. De 2019 para cá, com o advento do pacote anticrime, já ele não perde cabe mais. o condicional. Não tem mais direito. Explica um pouco a condicional que é, por favor. O livramento condicional é um benefício onde o sujeito cumpre parte da pena, demonstra que tem bom comportamento, não teve falta grave, prova que saindo da prisão ele vai conseguir trabalhar. Se ele conseguir fazer isso, ele cumpre o resto que falta da pena em liberdade. Claro que cumprindo algumas condições. Tudo bem? A partir de 2019, se esse crime tiver o advento, se for com violência ou grave ameaça e tem vítima, ou seja, matou alguém, não é mais possível o livramento condicional. Mas qual que é o problema? 2019 para cá, ok. Então, se eu praticar um crime de 2019 para cá, tranquilo. O anterior... Agora, quem praticou antes de 2019 ainda tem direito. Por isso que nós não estamos vendo hoje os efeitos dessa mudança da lei. E por que não adianta a gente reclamar e nem o legislador pode fazer alguma coisa? Porque a lei penal, ela não retroage. Ela só retroage para beneficiar o réu. Nesse caso, ele está prejudicando, então ela não pode retroagir. E isso está no artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Não pode ser mudada. Então, nem o legislativo pode mudar essa história. Então, por isso que eu acho assim... A nossa lei, ela é boa? É boa. Mas o nosso judiciário é moroso. Então, o sujeito tem, para ser julgado, demora muitas vezes 7, 8, 10, 15 anos. E aí ele não pega esse sujeito que praticou um crime há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele chega, simplesmente ele tem direito à liberdade condicional, ou tem direito ao regime semiaberto, depois vem um regime aberto, é isso? Antes a impunidade era maior, porque antes de 2009, em 2009 e 2010, agora eu não me recordo, mas foi um desses anos, também ocorreu uma mudança na prescrição da prescrição retroativa. Antigamente, você contava a prescrição da data do fato. Sim. Só que tem casos aí, teve até um caso recente que o inquérito demorou quase 20 anos e depois que descobriram o sujeito. No sistema antigo, como a prescrição era contada da data do fato e você podia retroagir para contar o lapso prescricional, muitos bandidos foram beneficiados Sim. com a prescrição da pretensão punitiva. A partir de 2009 e 2010, essa prescrição ela tem que ser contada a partir do recebimento da denúncia, ou seja, a partir do momento que começa o processo. Então, o fato de nós termos inquéritos policiais que demoram 10 anos, 15 anos, isso não mais surte efeito. Não tem mais a prescrição. Tem prescrição, mas a contagem agora é do processo para frente. Certo. Não é da data do fato. Sim, só do processo para Sim, frente. antigamente Era muitos da data homicídios, do fato. muito homicida foi beneficiado porque demorava muito para conseguir chegar para elucidar a autoria e demorando muito, né? O sujeito conseguiu o benefício da prescrição. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Moacir Martini de Araújo, que é delegado da Polícia Federal, professor de Direito Penal, e a gente está esclarecendo uma série de fatos e coisas a respeito do nosso Código Penal. E aí eu vou lhe perguntar assim, vamos fazer uma comparação que eu queria a sua explicação. Nós temos Suzane Richthofen, nós temos Elise Matsunaga, nós temos os Nardoni, que praticaram crimes hediondos, mas que chegaram, não cumpriram toda a pena. Se mudar a lei aqui, o sujeito não é obrigado a cumprir a pena na sua totalidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Eles não. Porque é aquilo que eu falei, a lei não pode retroagir para prejudicá-los. Sim. Agora, se surgir uma nova Suzane von Richthofen, por exemplo... A partir de 2019.
se surgir uma nova Matsunaga, já não vai ter esse benefício do livramento condicional. Progressão de regime é outra coisa que mudou também. É isso Na que eu época queria. deles, era 1/6. Isso. Por isso que, mal a Suzane foi presa, já teve semiaberto, os Nardoni também. No caso atual, agora, para conseguir progressão, crime hediondo, se eu não me engano, o coevento morte é 60% ou 70% da pena. Da pena. Então é bastante coisa. Mas isso é só de 2009 para cá. Agora, isso e da totalidade da pena. Qual é a sua opinião sobre a totalidade? Eu sou favorável. Inclusive, eu sou contrário à progressão de regime. Para mim, o único benefício que teria que ter é o livramento condicional. E mesmo assim, se não houver vítima. Se houver vítima, o sujeito vai cumprir cana de ponta a ponta. Como era antigamente, quando veio a lei de crimes hediondos. Sim. O senhor, com certeza, na época o senhor já trabalhava na área policial. Quando veio a lei de crimes hediondos, o regime era integral fechado, de ponta a ponta. Só que depois... E para ter livramento condicional, 2/3. Só que em 2006, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei de crimes hediondos era inconstitucional. E aí os caras começaram a cumprir 1/6. Porque... Aí em 2007, o Congresso correu e mudou a lei. Aí virou 2/5 para primário, 3/5 para reincidente. Isso crime hediondo, certo? E agora com o pacote anticrime mudou novamente. Porque muitos políticos entendem que por crime hediondo, não vai totalidade. Não, você tem que punir hoje em dia. Sim. Porque hoje o criminoso, não sei qual é a sua opinião, queria a sua opinião, a gente está falando sobre isso, ele não respeita a polícia, ele não respeita a justiça, não respeita o poder, o sistema penitenciário. Para ele, e hoje, eu costumo sempre falar na televisão, eu faz mais de 40 anos que eu trabalho nessa área, fazendo jornalismo policial. Há uns anos atrás, não existia essa história do cara pegar o revólver e apontar na cara de alguém por causa de um celular. Na época não tinha celular, mas por causa de um relógio, e matar, virar as costas e vai embora. Ele não tinha, nem todo mundo andava armado. Tanto é que os criminosos andavam armados e passavam a arma sempre para alguém, para o menor de idade. E hoje acabou isso, quer dizer, no fundo eles não temem mais essa... Eu acho que a sensação de impunidade está muito grande. Eu sou delegado de Polícia Federal há 21 anos. E quando eu entrei na Polícia Federal, não faz tanto tempo assim, quando eu entrei na Polícia Federal, eu comecei a trabalhar no Mato Grosso do Sul, que é bastante tráfico de drogas. Você gritava Polícia Federal, o bandido já soltava a arma e respeitava. Hoje teve uma operação nossa no Guarujá, foi de Polícia Federal, foi anunciado, os caras começaram a trocar tiro e não querem nem saber. Inclusive, acertaram um colega de raspão, o que foi muito pouco veiculado. Agora, se a polícia tivesse atingido algum deles, com certeza estavam falando o dia inteiro que a Polícia Federal matou. Então, por isso que eu acho assim, essa impunidade, ela cresce diante de uma facilidade com que o criminoso tem diante da lei. Porque se a lei fosse dura e aplicada, é como eu costumo dizer, se eu vou praticar um crime e eu sei que se for preso, se eu ficar 20 anos na cadeia sem nada, porque assim, hoje em dia o que acontece? O sujeito pratica um crime, ele entra no sistema penitenciário, 15, 20 dias depois, ele já recebe visita, tem invada da família, tem visita íntima, tem uma série de facilidades. Se ele não tivesse nada disso e uma pena fechada, mudaria? Eu acredito que sim, uma coisa que você estava falando, me veio na cabeça, que é importante colocar. Quando ventilam informações sobre o número de presos, vocês contabilizam o número de presos em regime aberto. Você sabia que aqui em São Paulo, por exemplo, quem está no regime aberto está cumprindo pena em casa? Como que você contabiliza em número de presos esse pessoal? Nós não temos as casas do albergado. Isso, que existia antigamente. Sim, algumas comarcas têm, mas, por exemplo, São Paulo, que a população carcerária é enorme, não tem. Então o sujeito fica em casa. Não tem servidor para fiscalizar o que esse cara está fazendo. Que é o chamado agente da condicional, né? Sim. Então, com todas essas deficiências, por isso que eu falo, a lei, em tese, ela é modelo, que eu falei, porque ela prevê a existência desse servidor. Só que o Estado não dispõe.
por falta de recursos, por N motivos. Mas existe a falta desse sujeito fiscalizando. Então, se a gente for ver, tá muito fácil, porque o cara vai pro regime semiaberto. Se ele for primário, o crime não tem violência ou grave ameaça, um furto de celular. O sujeito com 16% cumprido, que vai dar um sexto, ele vai pro semiaberto. Mais um sexto disso, ele vai para casa. Ele não fica nem preso. E aí não tem controle. Né? Não tem controle. A impunidade é muito grande. Um problema que a lei tem, se você olhar a lei de execuções penais, o artigo 2º ou 1º dela fala que o objetivo dela é a ressocialização. Sim. Isso não existe. Eu trabalho com o penal desde 1996. Eu advoguei antes de ser delegado de Polícia Federal. Eu conto nos dedos de uma mão os presos que quiseram realmente melhorar. O que eu percebo é que a cadeia, eles acabam ficando piores. Então eu acho que já que é assim, e o sistema tem que fazer o quê? Claro, dar trabalho, deixar alfabetizar preso, se possível cursos EAD dentro do estabelecimento prisional, mas vai ficar preso. É regime fechado? É regime fechado até o final. É regime semiaberto? Semiaberto até o final. Cumprindo grande parte da pena, livramento condicional. É o único benefício que eu sou favorável. Nem indulto também, sou contrário a indulto. Você disse uma coisa que eu penso há muito tempo, que poderia ter sido incluído na lei, mas na totalidade, digo, porque está na lei já, a obrigatoriedade do estudo. Aí você pega um levantamento que eu li recentemente, 70% da população carcerária é semi-analfabeta. Sim. Semi-analfabeta. Então, assim, impor. Você só vai conseguir benefício da lei para poder diminuir a tua pena estudando. E como é isso? Obrigatório, você obriga a estudar. Mas existe. Sim, mas não é aplicado isso. Sim, a cada 12 horas, o artigo 126 da LEP é a Lei de Execuções Penais, prevê que a cada 12 horas de estudo, essas 12 horas não pode ser num dia. Você tem que dividir em períodos de 3 dias, ou seja, pelo menos 4 horas por dia. A cada 12 horas de estudo, vai remir um dia da sua pena. Tanto é que se você trabalhar, eu estava falando até para os meus alunos, que eles ficaram revoltados, porque se ele trabalhar e estudar, ele vai remir 2 dias da pena dele. Porque são 3 dias trabalhado um dia... Sim, nada impede que ele estude e trabalhe. E a cada 12 horas de estudo vai remir um dia, a cada 3 dias de trabalho vai remir um dia. Mas qual que é o problema, Lombardi? A efetivação. Por quê? Em muitos estabelecimentos, eles não têm cursos EAD para disponibilizar para o preso. Só que você não pode tirar o direito do preso também, porque está previsto na lei. O que eles fazem? O preso faz um relatório de leitura de livros. Pelo número de páginas, ele consegue a remissão. Aí eu te pergunto, quem garante que esse preso está lendo? É verdade, né? Por isso que tem que ter um esquema. É complicado, né? É complicado, mas deveria ter uma prova. Eu acho... Sim, se ele conseguiu absorver o negócio... É igual a saidinha. Eles têm direito de sair para estudar quando tá no semiaberto. Só que se eles reprovarem, eles perdem o direito. E aí passar. Não, e aí eles um choram. Muito pequeno. Eu tive um aluno que ele foi soldado da rota e teve muita intercorrência na rua e acabou respondendo por homicídio. E ele estava no último ano de faculdade e ele estava quase ficando de dependência comigo. E ele veio falar, porque ele não podia ficar de dependência, senão ele perde esse direito, né? E aí ele conseguiu passar? Não, conseguiu. Mas é complicado. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes conversando ouvindo os criminosos falando, eles falam, tá tudo errado. Então, eu acho assim, você faz o quê durante o teu tempo? Você está condenado a 10 anos. Faz o quê na cadeia? Tem alguns que estudam. Você pegou o Gil Rugai, que foi condenado por ter matado o pai e a madrasta. Ele estuda, ele lê, já era uma pessoa formada, um ex-seminarista, quer dizer, é um sujeito designado para isso. A cabeça dele foi para um lado na hora de praticar o crime, mas ele... Mas aí tem um problema. O Gil Rugai, a Suzane von Richthofen, os Nardoni, eles são criminosos ocasionais. O nosso problema são os criminosos contumazes.
É o bandido. É aquele cara que eu prendo e quando eu pergunto qual a sua profissão, ele fala, sou do crime, doutor. É esse cara que você não vai conseguir mudar e, infelizmente, é esse cara que tá enchendo o sistema. Você percebe? Esses homicídios realmente chamam nossa atenção, mas é um que... A Suzane von Richthofen foi um caso ocasional. Você não vai vê-la novamente, acredito que não, praticando condutas parecidas. É diferente do ladrão contumaz, o estelionatário contumaz. Percebe? Esse é um outro detalhe, aproveitando para o estelionato. Por que estelionatário não vai para cadeia aqui? O estelionato Juiz dificilmente coloca o estelionatário na cadeia. O problema é que a pena do estelionato ela não é grande. Se você for ver a pena do estelionato, é 1-5. Ou seja, se o sujeito for primário e tiver bons antecedentes, ele já tem direito à suspensão do processo. Não é nem da pena, é do processo. Não vai se discutir mais. Isso está na Lei 9.099/95. Que foi uma lei que veio para desafogar os estabelecimentos prisionais. Isso aí você desafoga os estabelecimentos e prejudica parte do povo. O que melhorou agora é que, por exemplo, esses estelionatários que praticam crimes cibernéticos, os phishings, que são golpes bancários, a pena desses crimes está mais alta. Então agora, esses estelionatários vão para cadeia. Agora, o estelionatário normal não vai. Isso já é política criminal desde antes. Então, mas por isso que eu acho assim, o sujeito, ele está envolvido numa série de esquemas. Vamos dar um exemplo assim. Eu trabalhei a minha vida inteira, juntei 100 mil reais. Aí quero comprar um caminhão. Fui lá, pumba, paguei e não recebi o caminhão. Tomei um golpe. Aí o cara é processado, não acontece nada com ele. Aí você vai ver a ficha dele, ele tem outros golpes. Por isso, aí uma vez eu ouvi um juiz falando, mas o estelionatário não é perigoso. Como não é perigoso? Eu acho perigoso. Ele é tão perigoso quanto o cara que enfia um revólver na tua cara, um assaltante que te ataca a mão armada. Esse é diferente, né? A população tem problema até na delegacia de polícia. Porque eu vi um caso na freguesia do Ó, que o sujeito vendia móveis planejados, quer dizer, tinha loja, mas o cara era 171. E pegava dinheiro de um monte de gente. Gente que guardou o dinheiro para casar e foi investir e tal. E o cara simplesmente falou que não tinha, que era golpe. A polícia, o pessoal do distrito, da região, não queria fazer lavrar o boletim de ocorrência, falando que isso era uma questão de direito do consumidor. Então eu acho que vai da mentalidade do delegado e do juiz também. Mas o delegado também nem adianta muito. O que tem que ser é o juiz. E outra, o importante nesses casos é pegar muitas vítimas. Porque se ele pegar uma vítima só, se não for estelionato cibernético, é 1-5 anos a pena. Vai cair naquilo que eu te falei, não vai dar em nada. Por que não aumenta essa pena? Aí depende do legislativo. Existem já, eu sei que existem projetos Existem. para o aumento de pena. Existem, só que os caras sentam e não fazem nada. Falando do caso do estelionato, né, a gente parte para uma coisa mais pesada que a gente está assistindo todos os dias aqui, que são os assaltos praticados por ladrões em motos. Hoje em dia você não sabe se é um entregador realmente agora ou se é um ladrão que está lá com aquela bag nas costas que vai te assaltar. E também depende muitas vezes do delegado para autuá-lo em flagrante. É porque às vezes o modus operandi dele não configura, dependendo do golpe que ele faz. Por exemplo, o cara passa de bicicleta e tira o celular, aí é um furto. Vai cair no furto. Furto leve, não dá nada. Vai cair no furto. Agora, essa questão, que é o arrebatamento, existem 3 posições na doutrina. Há quem entenda que isso é furto qualificado, porque houve destreza. Aí a pena já passa para 2-8. E há quem entenda, dependendo do caso, é que celular não, mas joia, o sujeito assume o risco de causar violência. Então coloca no roubo. Mas é muito difícil as pessoas que colocam no roubo. Geralmente vai ser furto simples ou qualificado. Então, mas aí depende do delegado. Depende do delegado. Depende da interpretação. Depende do delegado, mas também do juiz. Sim, porque mas já aí... teve caso que eu prendi por furto qualificado e na audiência de custódia o juiz falou, não, isso é furto simples e... Aí o delegado, na próxima vez, você vai falar, eu não vou tomar em flagrante porque o cara vai chegar lá, o juiz vai chegar lá. Mas é uma coisa que eu comento com os meus alunos e vou comentar agora contigo. Quando tem as nossas operações,
Geralmente eu vou pro briefing de madrugada, é uma coisa desgastante. Você prende o sujeito, antes do meio-dia o cara é solto. Isso como posso dizer? Desestimula. Desestimula um pouco, sabe? A gente depende da justiça. E qual é também. a sua opinião sobre a audiência de custódia? Eu acho correto, porque antigamente os presos era preso em flagrante e o juiz só ia analisar se o flagrante era legal ou não depois de anos. Isso estava errado, porque o nosso Código de Processo Penal foi modificado em 2008, com a mini-reforma, e o juiz tinha a obrigação de, em 24 horas, já verificar o flagrante é válido ou não é. E os juízes não faziam nada. Teve que vir um Conselho Nacional de Justiça e publicar a portaria obrigando a ter audiência de custódia. Eu sou favorável à audiência de custódia. Nesse aspecto eu sou. Só que eu acredito que eles tinham que analisar o negócio de forma mais técnica. Muitos casos eles não veem. Eles já veem o furto, ele já tem uma opinião em abstrato do furto e tem uma corrente. Roubo, eles têm outra visão em abstrato e aplicam. Isso eu já acho mais complicado. Mas a favor da audiência de custódia eu sou. Então, por isso é assim que eu costumo dizer, a lei é a mesma, só que a interpretação é diferente. Cada juiz dá uma interpretação diferente. Se o crime é o mesmo, a lei é a mesma, por que cada um tem uma cabeça diferente? Aí você pode dizer, bom, mas cada um verifica, entende que esse aqui não, esse aqui sim, eu vou mandar para cadeia alguém. E muitas vezes não manda para cadeia alguém que tem umas dezenas de passagens e não sei por que não manda. Qual que é a interpretação de alguém que... Você prende alguém em flagrante. Esse alguém tem 10 passagens pela polícia. Aí chega lá, o cara é liberado. Não, mas não pode. Em tese, se o juiz fez isso, ele comeu bola. Não deveria. Porque se o sujeito teve tantas passagens assim, ele preenche os requisitos da prisão preventiva. Sim. Para liberar o cara, só se o flagrante foi mal feito. Aí a prisão em flagrante tem que ser relaxada. Na audiência de custódia, é importante frisar, até para os seus espectadores, o juiz não vai decidir não está decidindo o mérito. Ele só está vendo se a prisão foi legal ou não. E se o sujeito tiver direito à liberdade, vai ter. Por quê? Porque a nossa Constituição fala que ninguém pode ficar preso se é possível a liberdade provisória com ou sem fiança. Então o juiz ou ele vê se relaxa a prisão. Relaxar se a prisão é ilegal. Não é ilegal? Cabe liberdade provisória com fiança? Não. Cabe liberdade provisória mudando, colocar tornozeleira, alguma outra medida cautelar? Se não cabe, aí que ele vai prender. Então, se o senhor pensar, se você pensar bem, de 4 situações, em 3 ele vai tentar soltar o cara. Em última instância que ele vai prender. Segurar. Ele vai segurar. Só que tem que analisar o caso concreto. Geralmente, com passagem assim, o cara deixa. Bom, você está aqui no podcast Mistério e Justiça. Nós estamos conversando com o delegado da Polícia Federal e professor de Direito Penal, Moacir Martim de Araújo. E a gente vai falar de um crime que é novo, entre aspas, mas que está aí cada dia mais presente, que é o crime da internet. E que a legislação não existe muita coisa ainda. Estão adaptando, mas não existe muita coisa. E por que demoram para exatamente verificar e aplicar uma lei? Porque o sujeito pratica todos os dias crime pela internet. Eu vou dar um exemplo assim, vai. Alguém é sequestrado, hoje é muito comum, pega um celular, aí manda lá Pix para fulano, Pix para ciclano, Pix para beltrano, demorou para aplicar uma lei em cima do contista, né, do que empresta a conta, mas é muito tênue, na minha opinião, muito branda a punição rápida. Qual é a sua interpretação sobre isso? Eu entendo que falta legislação e falta aquilo que nós conversamos no começo, vontade política. Por quê? Até agora eles se preocuparam só em aumentar a pena. Só que qual que é o problema? Você falou do Pix. Não é só Pix. Tem coisa que a gente precisa da informação dos dados da pessoa da rede social. E para a gente conseguir essas informações, em muitos casos, você tem que pedir para o juiz. Tem representação que eu faço para o juiz que demora 8 meses para o juiz me responder. Quando o juiz me responde, autoriza tal e é oficiada a empresa, o cara já não existe mais, o cara já fugiu.
Então, nós temos que mudar a legislação para forçar o Poder Judiciário a dar essas respostas de forma rápida, assim que o delegado de polícia representa, para daí a gente poder efetivamente pegar as pessoas. Porque, Esse que é o problema. Porque é uma coisa, uma situação assim, o sujeito vai, você é assaltado, pega o seu celular, eles abrem com uma facilidade o celular incrível, movimentam tudo, fazem empréstimos, os bancos também não estão nem aí, depois você tem que provar para o banco que você foi vítima. E tem aí, que entrar com a ação. Então, e aí, senão quer dizer, eles não dão de volta. por que é difícil facilitar um pouco tudo isso? Qual é o caminho? Só ter legislação, porque pela legislação atual, eu não posso brigar com o juiz por demorar 8 meses, porque ele está dentro das regras do jogo, está seguindo o processo. Se vem uma lei tornando prioritário esses casos e obrigando a resposta a sair em 24 horas, ou ser como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o FBI, em muitos casos, ele não precisa nem de ordem judicial. Ele mesmo já oficia a instituição tem que responder a polícia imediatamente. Então, falta isso, celeridade. Com celeridade, nós pegamos com muito mais facilidade. Prende-se muita gente. Toda semana você vê, principalmente no nosso caso, Caixa Econômica Federal, os caras cometem diversas fraudes. Nós prendemos bastante, mas o serviço seria muito mais tranquilo se tivessem mecanismos que acelerassem as informações. Porque sem essas informações a gente não pode fazer nada. Porque quando você fala no FBI, no caso aqui no Brasil, seria a Polícia Federal a fazer esse tipo de trabalho. E a gente sabe muito bem, até pela literatura, pelos casos que a gente vê, que lá nos Estados Unidos é assim. Quando o FBI entra, o negócio, as pessoas é diferente da Polícia do Condado, da Polícia da Cidade. E o que a Polícia Federal aqui deveria faz, ter. Mas ela deveria ter e não tem. Infelizmente, todo político em época de eleição, você vê falando que quer que a Polícia Federal seja o FBI brasileiro. Só que eles falam. Na hora de executar, eles não executam. Por quê? Infelizmente, por tudo que acontece na nossa política, você sabe melhor que ninguém que o caldo às vezes entorna para eles mesmos. O cara tá legislando em causa própria. Então, será que é interessante eu mudar? Se a polícia depois pode me pegar? Que é um absurdo, né? Por isso que eu costumo dizer, na própria população, você tá votando num fulano, você tem que saber em quem que você tá votando. Sem dúvida. Porque você tá votando em alguém que tá te oferecendo, te prometendo uma série de coisas. Quando ele chega lá, você nem sabe mais quem é. O sujeito some completamente e nada, né? E agora, de qualquer forma, a polícia... Ela tem muita coisa que ela às vezes se enxuga gelo, né? Porque vai, continua, vai e continua. Desestimula muitas vezes. Você está falando que muitas vezes você vai e prende o cara sai antes do policial sair da delegacia. Que tipo de incentivo a polícia poderia ter mais? Porque todo dia é um dia diferente. É como o jornalismo. Todo dia a gente encontra um caso diferente. E a polícia é a mesma coisa. E a não ser que quando tem aquela grande investigação de que você vai puxando aqui, como no tráfico de drogas, que aumentou muito nesse país aqui. Muito. E cada dia que passa, os traficantes encontram um meio para burlar a vigilância da polícia. Olha, no caso, vou falar da minha experiência na Polícia Federal. O que me deixa muito satisfeito é que a opinião pública a nosso respeito, a respeito do trabalho da Polícia Federal, graças a Deus, eu só escuto coisas boas. Por mais que às vezes o pessoal tenta levar para ideologia e fala que a polícia está protegendo A ou protegendo B, a opinião pública, o público em geral, o povão, eles apoiam o nosso trabalho. Inclusive, muitas vezes, quando eu fiz operação, já fiz em procuradoria do INSS, em posto da Receita Federal para pegar agentes envolvidos em corrupção, a população sempre bate palma. O único lugar que eles me vaiaram uma vez foi na Santa Efigênia, quando a gente foi pegar as barracas lá que vendiam produtos de descaminho e contrabando. Que isso era uma operação de enxugar gelo. Não adianta você ir lá, porque no dia seguinte tá tudo cheio. Então, e nesse aspecto, a Polícia Federal melhorou também, porque antes a gente ia nesses locais. Agora não, agora vai no foco mesmo, que é portos e aeroportos. Você falou uma coisa interessante, que é a Santa Efigênia, que é o ambulante, né?
fala um pouco aqui sobre o contrabando nesse país aqui. Se nós tivéssemos umas leis mais rígidas, um pessoal maior ainda aplicado, o contrabando seria evitado em muito e muito, porque hoje o que tem de contrabando nesse país aqui é uma loucura. Sim, mas a gente precisa. O problema é que o nosso país tem dimensões continentais. Nosso país é gigantesco e nós não temos policiais para cobrir toda a área. Pra você ter uma ideia, Lombardi, na Polícia Federal nós somos no máximo, não chega a 15 mil homens. Esse é o tamanho da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. São 15 mil homens para proteger o país todo. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que eu trabalhei, é o estado que tem a maior área de fronteira seca. Meu, você perdia a vista assim, era território nacional. Ou seja, o cara consegue passar contrabando do Paraguai para o Brasil fácil. O que a gente precisava é implementar a tecnologia e já está fazendo isso, mas ainda está caminhando devagar. Mas com drones para fazer policiamento, para ajudar a gente, né? Aumentar o número de policiais federais, mas tudo isso vai dinheiro e aí é complicado. Bom, mas para você ter segurança, você dá segurança, o governante vai dar segurança para a população, você tem que investir, não é? Tem que investir. É uma coisa que eu acompanho há muitos anos. Eu cobri muito a Polícia Federal, desde o tempo do Antônio de Godoy, no centro de São Paulo, até que mudou depois. Mas ali eu ia muito mais lá e tinha, inclusive, na época, também em Higienópolis tinha o departamento de narcóticos ficava em Higienópolis, que era o escritório ficava lá. Que era o delegado. Lá tinha até uma casa que era tombada pelo patrimônio histórico e outro dia eu estava lendo que não sei o que, mudaram a lei, venderam, vão construir um prédio isso lá. Eu não sabia. Para mim estava tombado. Eu li ainda sobre isso. E aí, eu sempre ouvi falar exatamente isso, né? Que faltam meios para a Polícia Federal, faltam homens para a Polícia Federal. Eu não entendo por quê. Essa história, porque depende de cada governo de incentivar. Se você tem 15 mil para tocar o Brasil inteiro e a Polícia Federal, ela é respeitada, ela tem nome, não é? Porque a partir do instante que é difícil você dizer, ó, chegando a polícia, hoje o cara vai, polícia, que é polícia? Não, tá chegando a polícia e é bem diferente, né? Então, a necessidade, e aí nós vamos de novo cair para o lado do político. E é sempre o político que bota exatamente um pouco de... interfere nessa caminhada. Se nós tivéssemos um número maior de policiais, tanto policial federal quanto policial civil, as coisas seriam melhores nesse país. Não só o número de policiais, mas uma polícia reconhecida. Na Polícia Federal, a Polícia Civil de alguns estados, você vê que as condições salariais, as condições de serviço são bem ruins, né? A nossa polícia daqui deu uma melhorada agora no salário deles, pelo que eu sei, mas o salário deles ainda está muito aquém do que a Polícia Civil de São Paulo faz. A mesma coisa a Polícia Militar. Se você comparar o salário de um policial militar do Distrito Federal com um daqui da Polícia Militar de São Paulo, a polícia Militar aqui de São Paulo paga bem menos. E isso é ruim para a formação do homem de polícia. Tanto é que eu estava até discutindo isso com os meus alunos. Se você for se estudar Brasília, vê o número de casos de abuso de autoridade em relação a São Paulo, na Polícia Militar. É bem menor. E eu não vou botar a culpa nos policiais. Porque se você paga menos... As pessoas que vão procurar aquele concurso são pessoas a concorrência não é tão grande quanto o Brasil. A seleção é maior. E essa seleção precisa mudar. Precisa ter um reconhecimento. Mas parece, pelo que eu vejo aqui em São Paulo, as coisas estão mudando. Não tenho certeza porque eu não vivo. Eu tenho colegas que são da Polícia Civil. Mas eu vejo esse problema. A gente tem mania muito de culpar a polícia, mas não vê o que o Estado dá. Há pouco tempo atrás, eu fui num distrito da Polícia Civil, o computador era do policial que levava, a impressora era aquela matricial ainda. Sabe que tem bolinha, faz aquele barulhão, o pessoal que tá ouvindo com certeza nem sabe qual é, se o pessoal for mais novo. E tudo isso é falta de estrutura, que tem que ser dado. E isso tinha na Polícia Federal.
Você falou que acompanhou a Polícia Federal. Você viu que a Polícia Federal deu uma guinada de 2000 para cá, que foi justamente o meu concurso. Foi na época que teve a Operação Anaconda, que pegou o Rocha Matos e uns 3 juízes federais. O Rocha Matos eu conheci quando ele era escrivão da Polícia Federal, depois ele virou delegado da Polícia Federal, e depois juiz. Ele virou promotor, procurador da República. E depois juiz. Ele, inclusive, andava com um juiz também que... Nossa, mas o que eles faziam? Eles faziam barbaridade. Eu conheci eles todos, né? O Veronese foi superintendente da Polícia Federal. Quando eu vim para São Paulo, o Veronese ainda estava. Ele era chefe da Delemig. A Polícia Federal fez grandes trabalhos. E realmente ela faz, até hoje. Só que a coisa assim, o crime ele vai se aperfeiçoando. Né? E se você fica um pouco atrás da história, você perde tempo, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal. Agora, para a gente dar uma arrematada, por que você escolheu ser delegado de polícia? Eu sempre gostei, na faculdade, dessa parte penal. Sempre foi minha paixão. Então, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu falei assim, eu quero um concurso que trabalhe só com penal. E aí tinha Polícia Civil e Polícia Federal, né? Aí minha mãe ficou na minha cabeça, falando para eu prestar para Federal, e eu ia prestar para Polícia Civil. Porque, contando um pouco da minha vida, eu fui camelô. Então, para estudar, tudo para mim foi muito sacrificante. E meus amigos faziam cursinhos, tal, eles estavam super bem. E todos iam para a Polícia Federal. E o salário era bem menor da Polícia Civil. E a prova era no mesmo dia. O que eu pensei? Eu vou prestar para a Polícia Civil. Aí minha mãe ficou na minha cabeça e eu segui minha mãe. Ainda bem que eu segui minha mãe, porque eu acabei passando. Mas muitos delegados da Polícia Federal foram da Polícia Civil. O Veronese foi investigador da Polícia Civil, o apelido dele era Cigano. Eu não conheci na Polícia Civil, já conheci na Polícia Federal. Bellini era da Polícia Civil. Bellini. Não, e tinha... Vários. Vários. Do pessoal da década de 80 e 90, muitos eram ou da militar, oficiais da militar, ou eram da Polícia Civil e passaram para a Polícia Federal. Para terminar a nossa conversa aqui, você acredita que um dia nós vamos ter aqui um trabalho conjunto combatendo a criminalidade em todos os seus sentidos, para dar um safanão, um cutucão no crime entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guardas Civis, Ministério Público e Poder Judiciário, tirando o juiz do gabinete, do ar-condicionado e do cafezinho quente, botando ele para olhar a rua para como é que é? Isso seria o ideal, só que isso nunca vai acontecer. Pelo menos eu não tenho não tenho mais essa esperança. E eu te dou um exemplo simples. Quando eu comecei a dar aula na Academia Nacional de Polícia, em 2003, 2004, desculpa. Já tinha planos de ter a identidade única. O governo federal já tinha essa ideia e queria só implementação nos estados. Que os estados aceitassem. Nenhum estado aceitou. E para você ter uma ideia, para eu pesquisar antecedentes, para eu pesquisar se alguém tem passagem, se está com mandado de prisão em aberto, para eu conseguir as informações de São Paulo, eu tenho que falar com um servidor ou 2 da superintendência que tem a senha do Prodesp, que é o sistema do Estado. Ou seja, se por motivos políticos uma Secretaria de Segurança Pública não se comunica com o Ministério da Justiça, que dirá ter esse trabalho unificado. Para ter isso, isso é possível numa investigação. Uma investigação ou outra. Agora, uma coisa conjunta sempre, de forma constante, eu acho muito difícil, infelizmente, por essas questões políticas. E hoje ainda mais, porque atualmente a gente vive esse fla-flu na política, que antigamente, quando eu estava na academia em 2004, não tinha. Isso começou de uns tempos para cá. Enquanto isso, o crime, cada dia mais, está se organizando no país todo, infelizmente. A gente ouviu aqui o delegado da Polícia Federal e professor de Direito Penal, Moacir Martins de Araújo. Muito obrigado
Este aqui é o podcast que você vai se acostumar cada dia mais, cada semana mais a assistir, que é o Mistério e Justiça. E até a próxima.